Eu havia me proposto a compartilhar nessa noite uma palavra e hoje à tarde o Senhor moveu no meu coração para trazer essa outra palavra e numa oportunidade próxima a gente compartilha o que, se Deus assim permitir, a palavra que eu havia me proposto a estar compartilhando aqui. Quantos aqui têm expectativa de que nessa noite o Senhor fale com você? Amém? Hebreus 11:6 diz que nós precisamos sempre chegar diante do Senhor com essa expectativa, diga expectativa. E sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Quantos aqui creem que Deus existe? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente nunca vem na presença do Senhor sem a expectativa de que nós levaremos de volta mais do que a gente traz. Amém? Esse aqui é o princípio da rainha de Sabá. Ela preparou o que ela tinha de melhor para levar para Salomão. E a Bíblia diz que quando ela voltou, ela levou tantas vezes mais de tudo que ela levou e do que ela desejou. Porque quando a gente chega na presença do Rei dos Reis, o que nós levamos é insignificativo perto daquilo que nós vamos levar de volta. Quantos creem que depois da adoração que você deu a Deus, as suas ofertas, Deus tem coisas grandiosas e muito mais, e muito além do que aquilo que você espera? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Diga hoje à noite, diga bem firme, hoje à noite, a minha vida vai ser tomada. Amém, queridos? E o tema desta ministração, quando nós desistimos, Jesus aparece. Quando o homem desiste, quando nós entramos nos nossos lugares de finitude, onde nós encontramos a nossa realidade da nossa natureza humana, nesses momentos ele aparece e ele se manifesta e ele mostra a glória dele e, acima de tudo, ele nos dá esperança de novos começos. E eu quero hoje profetizar que tem novos começos de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Ele tem sempre esses novos começos para nós. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, e viu estar dois barcos, diga comigo, dois barcos, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, ou sob a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhes Jesus: não temas, agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga amém. Vamos orar mais uma vez. Meu Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder nesta noite ser um instrumento nas tuas mãos para trazer o alimento que essa multidão veio buscar. Senhor, eu quero me colocar nas tuas mãos como aqueles peixinhos e pãezinhos que talvez
fosse insuficiente para a refeição de uma ou duas pessoas, mas as tuas mãos alimentou uma multidão. E eu me coloco nas tuas mãos para que o Senhor multiplique aquilo que de mim mesmo eu não conseguiria suprir a expectativa desse povo que está aqui. Usa a minha vida para alimentá-los, que todos saiam daqui hoje supridos, porque teu povo veio querendo a tua palavra e veio aqui com fome e com sede de ti, Senhor. E eu quero me diminuir, eu quero nesse momento, ó Deus, abrir mão daquilo que é meu para que a tua vontade seja feita. Que eu não atrapalhe o teu espírito nessa noite, e o que o Senhor preparou nesse lugar, Pai. Eu quero declarar que esse lugar está selado, e nós amarramos todo o espírito maligno em raios de quilômetro ao redor dessa igreja, declarando que há liberdade nesse lugar para a manifestação da tua palavra. Que as mentes e pensamentos sejam levados cativos à soberania e vontade de Cristo Jesus. A Ele honra e glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amados, a nossa vida humana, ela é repleta de momentos em que chegamos em algumas situações que, apesar de tentar tudo, de fazer tudo, nós não conseguimos ir adiante. Apesar de nós estarmos ali cônscio daquilo que nós fazemos, e o texto aqui ele fala de pescadores habilidosos que viviam num dos lugares mais piscosos do mundo. O Mar da Galileia é um lugar extremamente piscoso, e eles faziam aquela atividade com grande habilidade. Eles trabalharam na hora certa, no momento certo, tudo certo para que eles tivessem sucesso. Mas naquele dia o sucesso não veio, o fracasso chegou, a limitação ela foi maior do que as possibilidades. E talvez quando nós falamos disso, você pode olhar para a sua própria vida, e talvez sentado aqui nesse momento, em algum instante da sua vida você está vivendo também essa mesma realidade, lavando as suas redes e pensando no que vai ser, pensando no que será. Vamos tentar imaginar a mente desses empresários. Eles eram empresários da pesca, e agora, lavando as suas redes, eles não tinham mais nada a fazer. A noite já havia passado, o momento de pescar já tinha ido embora, as suas possibilidades foram embora, e agora eles estão ali lavando suas redes, pensando em todos os seus compromissos, pensando em tudo aquilo que eles teriam que fazer, porque eles tinham compromisso, mas não pescaram. Eles tinham pagamentos para fazer, mas eles não tinham peixe para vender, a não ser agora a aceitar o fracasso e pensar num recomeço. Mas exatamente nesse instante, exatamente nesta hora, que a palavra de Deus diz que Jesus aparece na vida deles. E eu quero lhe dar uma palavra nesta noite. Ele está aqui nesse lugar, amém, queridos? Ele está aqui nesse lugar, e Ele é mestre de chegar em momentos como esse. Esses momentos em que nós talvez já jogamos tudo para cima, já estamos resignados ali, aceitando o fracasso, aceitando que não dá mais para fazer nada. E nesse momento, aonde na nossa cabeça nós não temos o que pensar, nós não temos o que planejar, Ele chega com uma proposta para as nossas vidas. Na hora que você joga a toalha, Ele surge, porque a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Vamos falar juntos? Não há impossíveis para Deus. Olha que interessante, dentro das possibilidades humanas, eles estão lavando as redes. Dentro das impossibilidades que Deus pode vencer, Yeshua chega naquele momento na vida deles com uma proposta, com uma direção para a vida deles. E naquele instante Jesus diz: vamos, me empreste o seu barco para eu usar o seu barco no meu ministério.
Interessante que haviam 2 barcos, diga comigo, 2 barcos. E Jesus entrou exatamente no barco de Simão. Aquele barco não foi uma obra do acaso, foi escolha. Deixa eu lhe falar algo nessa noite, em João 15,16, o Senhor diz: ei, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu escolhi estar na sua vida, eu escolhi entrar no seu barco, eu escolhi entrar no seu negócio, eu escolhi entrar nessa situação. Não é um acidente, não é uma obra do acaso, é uma escolha minha. Amém, queridos? Ele escolheu o barco de Simão, ele escolheu entrar naquele barco. Ele escolheu entrar na vida daquele homem, ele escolheu entrar naquele instante, da mesma forma que ele escolheu entrar na sua vida, que ele escolheu entrar na sua família, que ele escolheu entrar na sua realidade, que ele escolheu entrar nessa situação, aonde talvez você esteja falando: o que eu vou fazer? Ele diz: ei, eu escolhi você. Talvez você não sirva para muita gente. Talvez você esteja até diante de uma autoestima tão baixa que você diga: eu não sirvo para nada, a minha vida é um fracasso, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei que área você fracassa, mas a verdade é que todos os seres humanos em uma hora ou outra fracassam em suas vidas, mas em meio a esse fracasso que ele vem e ele olha nos nossos olhos e ele diz: ei, eu não estou errando, tem 2 aqui eu escolhi você, tem vários aqui eu escolhi você, eu quero entrar na sua vida, eu quero começar algo com você. Talvez você não seja útil para ninguém, mas o seu barco é útil para mim. Toque em quem está do seu lado e diga: o seu barco tem muita utilidade para o Senhor. Amém? Ele escolheu entrar nesse problema. Ele escolheu entrar na sua vida. Ele escolheu entrar nessa situação. Ele resolveu estar com você. Ele escolheu você. Ele nos escolheu. Sabe, queridos, é tão tremendo isso quando nós percebemos que nós só podemos chegar a Ele porque Ele nos escolheu primeiro. Muitas pessoas dizem: eu aceitei Jesus, mas você só teve condição de entender esse evangelho. Você só teve condição de abrir os seus olhos para esse evangelho porque Ele lhe escolheu primeiro. E Ele lhe escolheu não porque você deu sinais para Ele, Ele lhe escolheu não porque você deu alguma indicação para Ele de que poderia ser escolhido. Ele lhe escolheu porque antes da fundação do mundo Ele já pensava em você, Ele já pensava na sua vida, Ele já tinha propósito com a sua vida. Eu não sei se isso lhe alegra, mas o Senhor diz: ei, eu já pensava em você, eu já escolhia você. Um dia Ele disse para Jeremias: eu escolhi você antes de você ser formado no útero da sua mãe. Eu já me relacionava com você e eu já lhe designava profeta para as nações. Então não diga: não passo de uma criança. Não diga que você não é nada, porque aos olhos dos homens e aos seus olhos talvez você não seja nada, mas aos olhos de Deus você é fruto da escolha dele. Você é o melhor e Ele tem planos, Ele tem propósitos, Ele tem projeto e Ele é o Deus de novos começos. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 18, ele diz: ei, pare de ficar pensando nas coisas passadas, não faça menção delas. No versículo 19 ele diz: eu estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo? Eu vou abrir um caminho onde não existia, e eu vou colocar rios no meio do deserto de vocês. Quantos entendem que Deus está fazendo algo novo? Dê um aplauso bem forte ao Messias e diga: é um novo tempo para a minha vida, é um novo tempo para a minha vida. Escute, uma noite se passou, diga comigo: uma noite se passou. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. E sabe como chama o nosso amanhecer? Yeshua HaMashiach. Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela mais brilhante da manhã, Ele é essa luz que vem romper a nossa noite. E no meio do nosso fracasso, quando as nossas noites não deram certo, quando o choro tomou conta da nossa vida, Ele chega e Ele não erra, Ele entra na nossa direção, Ele entra nas nossas vidas, Ele diz: ei, eu escolhi você, e eu vim aqui para lhe dar esperança. Escute, eu vim aqui nesta noite para dar uma palavra de esperança para muita gente que está aqui. Você não está entendendo, o Senhor está dizendo: eu escolhi você.
eu escolhi você. Se Deus mudou essa palavra que havia no meu coração para trazer essa, é porque com certeza tem pessoas aqui hoje que o Senhor vai colocar de volta no barco. Tem pessoas aqui hoje que o Senhor vai colocar de volta nesse caminho. Tem pessoas hoje aqui que o Senhor vai levantar de novo. E Ele está dizendo: ei, eu cheguei no meio do teu choro para te dizer: eu escolhi você. Eu escolhi você. E olha que interessante, quando Jesus entra no barco do Pedro, Ele transforma o barco de Pedro no púlpito. Diga comigo, púlpito. Para a pregação do seu evangelho, para a palavra de salvação. Interessante é que antes de Jesus vir tocar no problema de Pedro, Ele diz: Pedro, eu tenho um problema que você pode resolver. Olha aqui para mim. Tem horas que a gente acha que nós não temos mais nada para fazer, que nós não servimos para mais nada. E aí o Senhor diz: ei, tem um problema que eu tenho, que só você pode resolver. Posso contar com você? Posso contar no meio do seu fracasso com algo que só você pode resolver? Porque esse barco que fracassou a noite toda serve para mim, para ser uma plataforma de salvação nesta geração. Toque em quem está do seu lado e diga: você está entendendo isso? Porque se você entender isso, algo grandioso vai começar a acontecer na sua vida. Ei, talvez você não sirva para muita coisa. Talvez você ache que você já não tem mais o que fazer. Talvez você ache que não possa ir para mais a lugar nenhum. Mas o Senhor, Ele diz hoje, Ele fala: eu escolhi sua vida, eu escolhi você, eu escolhi seu barco, eu escolhi porque você tem algo que pode fazer por mim. Agora vamos olhar esse contexto, igreja, preste atenção. Imagine alguém passar a noite pescando e não pegar nada. E no outro dia alguém dizer para ele: posso usar seu barco? Depois de uma noite como essa, tudo que a pessoa quer é ir para casa, esquecer da vida. Esquecer da vida. Eu já estou acumulado de tantos problemas, tantas situações para resolver, tantas confusões que eu vou ter que enfrentar, tantas coisas que eu estou tentando fugir, e agora chega alguém dizendo que quer usar o meu barco, quer usar a minha vida. Olhe para mim, muitas vezes você não entende isso. Porque você chega aqui na igreja com uma expectativa. Qual é a sua expectativa? Resolver seus problemas. E antes de resolver seus problemas, o Senhor usa a boca do profeta para dizer: ei, há algo na sua vida que pode ser útil para mim. Você está disposto a entregar o seu barco, a entregar a sua vida, a entregar aquilo que você tem, porque você tem algo que pode resolver o meu problema, diz o Senhor. Mas nesse momento, muitos de nós fechamos o coração. Fechamos o coração. Eu fracassei na minha escola e agora o pastor quer que eu me candidate para ser um líder de célula, para evangelizar, para um projeto disso, um projeto daquilo. A minha cabeça está tão cheia que eu não tenho tempo para mais nada. Esse é o seu problema. A sua cabeça está cheia de problemas e ela precisa ser cheia da glória de Deus. Ela precisa ser cheia da glória dos céus. Ela precisa ser cheia daquilo que pode transformar a sua realidade. Eu não sei se você está entendendo. Diga comigo: existem chaves. E Deus nos dá chaves e muitas vezes a gente joga elas fora. O que o Senhor está fazendo com Pedro aqui, o que Jesus está fazendo aqui com eles, é uma chave. E Ele está dizendo: ei, há algo que vocês podem fazer por mim, mas há algo que só eu posso fazer por vocês. Mas há algo que só eu posso fazer pela vida de vocês. E olha que interessante. Jesus diz: eu posso usar seu barco. E Pedro não hesitou. O que mais me chama a atenção é que Pedro não hesitou.
Pedro poderia ter falado: eu estou cansado. Pedro poderia ter falado: olha, eu não tenho nada a ver com você. Pedro poderia ter falado: eu estou irritado, eu estou frustrado, eu estou cheio de problemas, a minha família está me esperando, os cobradores vão bater na minha porta daqui a pouco, as necessidades virão daqui a pouco na minha porta, e eu estou cansado porque passei uma noite trabalhando e frustrado, não alcancei nada. Ele poderia ter dito para Jesus, ele poderia ter dito para aquele homem: meu barco não, vá atrás de outro, o meu barco não, a minha vida não. Mas ele disse sim, e aquilo fez uma diferença muito grande na vida dele. Ele disse sim, ele disse sim. E o que eu quero falar para você nesta noite: deixe Yeshua usar a sua vida, e o que você tem, você verá o que acontecerá na sua vida. Eu vou falar mais uma vez: deixe Jesus usar a sua vida, e tudo o que você tem, deixe Ele usar o que lhe pertence, e você verá o que Deus irá fazer com o que lhe pertence. Quantos estão entendendo isso? Sabe, queridos, eu ontem compartilhava com uma pessoa e eu dizia para essa pessoa que eu adotei uma máxima na minha vida. Sabe aqueles momentos que você está frustrado? Aqueles momentos que você já fez de tudo e não consegue resolver os seus problemas? E no meio disso tudo, alguém que lhe liga dizendo: você pode me ajudar? Já aconteceu isso com você? Sabe qual é o desejo? Sabe qual é o desejo da alma de gritar? Ei, você sabe que problema eu estou passando? Sabe aquele momento que você está querendo ficar em casa e tem um povo esperando para ouvir a palavra de Deus, e você diz: meu Deus, eu quero me esconder, e tem gente lá querendo ser alimentado. Eu adotei uma máxima comigo: tem coisas que eu não posso resolver, mas tem muitas que eu posso, e eu vou me focar naquilo que eu posso, e o que eu não posso, eu deixo nas mãos do meu Senhor. Emprestar o meu barco para ser plataforma de salvação, eu posso. Emprestar a minha vida para ser consolo para muitos que estão desesperados, eu posso. Eu não posso resolver os meus problemas. Quantas vezes eu sentei diante de pessoas que estavam enfrentando a mesma coisa que eu enfrento, e eu não podia resolver aqueles meus problemas, mas quando eu terminava ali 5, 10, 15 minutos depois, alguém me dava um abraço e dizia: apóstolo, muito obrigado, você me ajudou demais. E eu dizia: meu Deus, o que é isso? É um milagre. Porque quando nós colocamos as nossas vidas a serviço do reino, não há limites o que Deus pode fazer através das nossas vidas e nas nossas vidas. Deixa eu falar algo para você nesta noite. Ele está aqui nesse lugar hoje. Você não está entendendo? Ele está aqui hoje nesse lugar. E hoje à noite pode ser o amanhecer de uma noite de choro para a vida de muita gente que veio aqui na expectativa de ouvir uma palavra que lhe animasse, que lhe desse conforto, que lhe desse consolo. E eu venho aqui da parte de Yeshua para lhe dizer exatamente o que Ele quer dizer para você. Ei, eu posso contar com você, eu posso contar com a sua vida, porque se eu puder contar com a sua vida, eu vou entrar na sua vida, e quando eu entrar na sua vida, eu assumo o controle de todas as coisas. Eu posso contar, eu posso entrar, eu posso usar o seu barco, esse barco que ele tem uma história de frustração, que tem uma história de fracasso, que tem uma história de limitações. Eu posso entrar nele, posso entrar na sua vida, porque se eu puder entrar e assumir o controle, um novo começo virá para a vida de vocês. Você está aqui ainda? Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus.
ele usou o barco de Pedro para pregar o evangelho do reino. Que interessante, até aquele momento Pedro só conhecia uma função para aquele barco: levar pescadores para pescar. Até aquele momento Pedro só conhecia uma função daquele barco: levar pescadores para pescar. E agora o Senhor está dizendo, ele também serve para ser instrumento de salvação para muitas pessoas. Talvez você já disse, olha, eu sirvo para muita coisa, mas para esse negócio de igreja eu não sirvo não. E eu venho hoje aqui da parte do Senhor Jesus para dizer para você, você está enganado. Você só experimentou até agora usar esse barco para pescar. Deixa o Senhor usar esse barco para salvar. E você vai ver coisas grandiosas acontecendo na sua vida e através da sua vida. Quantos creem e recebem, dê um aplauso bem forte ao Messias. Interessante é que Jesus, ele usa o barco de Pedro. E na hora de devolver, ele faz uma segunda proposta para Pedro. Na hora de devolver, por quê? Porque Deus nunca deixa você voltar para casa de mãos vazias. Eu vou falar mais uma vez. Deus nunca deixa você voltar para casa de mãos vazias. Agora, Pedro sabia que o seu barco poderia ser um instrumento de salvação. E Jesus agora faz uma segunda proposta para ele. Vamos pescar? E vamos pescar que horas? No momento que ninguém pesca. No momento inadequado. No momento onde todos estão parados. Onde todos estão deixando de lado. E ele diz, Pedro, vamos pescar. Mas nós só vamos pescar. Vamos para o alto mar. Vamos entrar num outro nível. Ir ao alto mar significa agora que você lavou as redes, desistiu das suas forças. Vamos andar agora na dependência de Deus. Vamos experimentar milagres. Vamos experimentar uma vida sobrenatural. E eu pergunto aqui nesta noite, quantos estão dispostos a experimentar o sobrenatural de Deus nas suas vidas? Vamos experimentar um novo tempo. Vamos entrar naquilo que vai além. Sabe, queridos, primeiro, Yeshua diz, seu barco também serve para mim. Eu posso salvar através da sua vida. E segundo, ele diz, vamos fazer no momento diferente de tudo que você já fez. Porque na sua dependência você tem hora para pescar, você tem momento para pescar, e assim mesmo fracassa. Mas na dependência de Deus não há impossíveis, não há impossíveis, não há limites. A qualquer momento algo novo pode acontecer na sua vida. Novos começos acontecem de repente em nossas vidas. Que coisa tremenda. Vamos pescar. Vamos pescar. Sabe, queridos, Pedro, quando ele recebe essa direção, ele diz, Rabi, mestre, ele faz uma exclamação. E a exclamação de Pedro aqui é mais ou menos isso. Pescador aqui sou eu. Empresário aqui dessa empresa sou eu. Trabalhador aqui dessa área sou eu. Essa pessoa que vive essa realidade aqui sou eu. Eu entendo disso. E eu sei que essa hora não é hora de pescar. Mas sobre a tua palavra eu irei. Porque agora esse barco tem comando e não é mais meu, é teu. Então sobre a tua palavra eu irei novamente. Segunda Crônicas, a palavra do Senhor diz no capítulo 20,
Versículo 20, crê no Senhor seu Deus, estará seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. Pedro sabia que uma palavra profética poderia mudar o seu destino, que uma palavra de autoridade, uma palavra de fé, uma palavra de direção pode mudar o nosso destino. Deixa eu falar algo para você, muitas vezes Deus está usando os profetas para trazer uma palavra de destino para você, e você precisa acolher com fé, você precisa abrir mão das suas convicções, você precisa abrir mão de tudo aquilo que você já viveu e ousar andar pela palavra, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus e ela é geradora de milagres em nossas vidas. Sabe, Senhor, não é sobre o teu conselho. Diga para quem está ao seu lado: Jesus não dá conselho, Jesus libera a palavra, Jesus libera a direção. Amém, queridos? A palavra dele é geradora. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé nós cremos que o universo, ele foi formado pela palavra de Deus. Os mundos foram formados pela palavra de Deus, de forma que aquilo que se vê, veio através daquilo que não se vê. A palavra de Deus é criadora. A palavra de Deus é desatadora. A palavra de Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E eu quero nesta noite liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu quero declarar que esta semana ainda muitos aqui viverão momentos extraordinários de liberação da sua vida, porque o Senhor, Ele está aqui hoje dizendo: ei, eu sou Deus gerador de milagres. Eu sou Deus que, se puder contar com você e assumir o controle da sua vida, nada será impossível para você. Quantos creem e recebem, dê um aplauso bem forte ao Messias. Sabe, querido, tudo que você precisa é de uma palavra. Diga comigo: uma palavra de Deus. Tudo que eu preciso, diga, tudo que eu preciso é de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Uma palavra de autoridade. Uma palavra profética. Josafá, ele estava num momento crítico. 3 reinos se juntaram e vieram contra eles. 3 reinos que agora se fortaleceram e já estavam em Judá, vindo na direção de Jerusalém. E ele recebe a notícia. Olhe para mim, quantas vezes mensageiros trazem notícias para você que abalam o seu coração, que abalam a sua vida, que abalam a sua estrutura, que lhe colocam medo. Nesta noite eu quero dar uma palavra para você. O perfeito amor de Deus está sendo derramado para lançar fora todo medo da sua vida. Todo medo da sua vida, naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade. Sabe para onde Josafá foi? Ele não foi atrás dos amigos, ele não foi reclamar, ele não foi murmurar. Ele veio para esse lugar onde você está aqui hoje, e na presença do Senhor, buscando a Deus, ele ouve uma direção. E naquele momento que ele está falando com o Senhor, Deus levanta um profeta, Deus levanta um levita, e ele diz: ei, fica tranquilo, porque nesta batalha vocês não terão que lutar. Levantem o louvor, abaixem as espadas, porque o Senhor saiu para guerrear com vocês e por vocês. Ele lhes dará a vitória. Josafá tomou aquela palavra, ele tomou no seu coração, e quando ele tomou aquela palavra, ela se transformou numa palavra de fé, numa palavra de destino, numa palavra de vida, numa palavra que passou a ser uma ponte para ele no meio dos seus problemas, que passou para ser a ele algo que trazia existência. Ele já estava vendo a sua vitória. Quando Raabe estava lá na terra de Jericó, e ela recebe os espias, a palavra de Deus nos diz que aqueles espias amarraram uma fita escarlate ali na janela dela e disse: Raabe, fica nesta casa, fica nesse lugar, porque o Senhor nos dará esta cidade. E quando Ele nos der essa cidade, todos que estiverem dentro desta casa sobreviverão. Todos que estiverem dentro desta casa não morrerão. Quando os muros de Jericó caíram, Raabe, pela fé naquela palavra, ela manteve a sua família dentro daquela casa, e naquela cidade só a família de Raabe foi salva. Sabe por quê? Porque uma palavra de Deus liberada da boca profética muda nosso destino.
Quantos creem que Deus hoje vai mudar destinos aqui nesse lugar? E você não está entendendo, Deus lhe trouxe aqui, e Ele está dizendo, eu não entrei no barco errado não, eu não entrei no lugar errado não, eu escolhi você, eu escolhi sua vida, eu escolhi você, sabe por quê? Porque aquilo que talvez muitos já disseram que não tem mais jeito, o diabo talvez colocou na sua mente que está acabado, está destruído, mas Deus está dizendo, ei, eu vou fazer novos começos na sua vida, eu vou trazer algo novo na sua vida, eu vou começar de novo, se eu puder entrar, se eu puder assumir o controle, se eu puder ser o Senhor desse barco, nós vamos pescar de novo. Você não está entendendo? Nós vamos pescar de novo. Quantos aqui creem que tem uma nova pescaria de Deus para a sua vida? Quando Josafá recebeu aquela palavra, ele disse, é essa palavra que eu preciso. Porque ele não foi para a casa do Senhor para se desesperar, ele foi para a casa do Senhor para ouvir o Senhor. E enquanto ele estava lá, Deus usou um profeta. E Deus disse, eu assumi o controle desse problema. Eu assumi o controle. E quando ele sai para dar ordem ao seu exército, ele diz, ouça todo Judá. Ouça todo Judá. Creia no Senhor e estareis seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Nós temos uma palavra e vamos andar por ela. Porque se nós formos depender do homem, aqueles 3 reinos vão nos destruir. Mas se nós andarmos pela palavra, o milagre já está diante de nós. E eu quero proclamar hoje e profetizar, tem um milagre de Deus sendo construído na sua vida, na sua direção. E hoje Deus está trazendo chaves espirituais para esta igreja, para nós vivermos o melhor tempo de Deus. Só os que creem aplaudam bem forte ao Messias. Glorifiquem o nome do Senhor. Amém. Sabe, queridos, quando Pedro andou pela palavra do Senhor, a Bíblia diz que eles escolheram uma grande quantidade de peixe. Como eles fizeram isso? Segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Sabe, igreja, quando nós andamos por essa palavra, o tempo da nossa colheita chega. E eu quero dizer, o tempo da sua colheita, dos seus milagres está chegando aqui nesse lugar. Você não está entendendo? Esta semana ainda, alguns irão viver milagres extraordinários de Deus na sua vida. Por quê? Porque tem uma palavra geradora aqui nesse lugar. Mas a Bíblia diz que quando Pedro acaba de ter aquela experiência, ele olha para Yeshua e ele diz, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Pergunta que eu faço, quem apontou pecado para Pedro? Jesus não falou de pecado, Jesus não apontou a vida dele, Jesus escolheu ele. Mas o interessante, queridos, é que quando nós encontramos o favor de Deus, quando nós nos deparamos com o favor de Deus, a gente consegue ver o nosso pecado. A gente consegue ver a nossa finitude, as nossas fraquezas. Pedro agora se deparou com o favor de Deus. Ele viu que o que estava acontecendo era milagre. Ele viu que quem estava no seu barco não era um homem, era o Filho de Deus. Da mesma forma que Isaías, quando teve um encontro com o Senhor, ele olhou para si. Pedro agora falou, é o Senhor que está aqui. Não tem jeito de não olhar para mim mesmo. Sabe o que acontece, queridos? Muitos aqui vão sair da vida de pecado, porque o Senhor vai estender o favor dele na sua direção e você vai conseguir olhar para você mesmo e dizer, ai de mim, Senhor, eu não posso mais continuar com esse nível de vida que eu vivia. Eu não posso mais continuar andando assim. Quando o favor de Deus vem sobre nós, não tem como nós não olharmos para nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos diante daquele que liberou o favor nas nossas vidas. Nós estamos diante daquele que faz todas as coisas. Nós estamos diante daquele que escolheu viver dentro de nós. Esses dias um discípulo veio perguntar, apóstolo, será que quando eu estava pecando o Senhor me viu? Eu falei, não, filho, ele não viu, ele estava junto com você, porque ele mora dentro de você. Ele estava lá. Ele não estava te olhando, ele está dentro de você. Ele estava junto de você, porque ele escolheu você para ser santuário dele.
escolheu sua vida, Ele escolheu entrar no seu barco, Ele escolheu entrar na sua vida, não é obra do acaso. Ele diz: eu escolhi você, eu escolhi. E agora Pedro diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Olhe para mim, aquele que sabe onde tem peixe, conhece a sua vida por dentro e por fora, e mesmo assim Ele escolheu você, porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida, queridos. Eu vou falar mais uma vez. O diabo talvez esteja falando um monte de besteira sobre você, mas eu quero lhe dizer que Ele lhe conhece, Ele sabe como você é, Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe dos seus erros, das suas falhas, Ele sabe das suas fraquezas, das suas fragilidades. Mas haviam 2 barcos na praia e Ele escolheu entrar na sua. Você não está entendendo, Ele escolheu entrar no seu barco. Ele escolheu entrar na sua vida. E não é porque Ele desconhece nada, é porque Ele tem propósitos novos com a sua vida. Quantos aqui querem viver essa novidade de Deus? Aplauda bem forte ao Messias e diga: é tempo de novos começos para a minha vida. É tempo de novos começos. Eles encheram os barcos e eles começaram um novo tempo. E a Bíblia diz que quando eles voltam para a praia, o que mais me impressiona é que aqueles homens, quando eles encontraram Jesus, o que eles mais queriam era peixe. E agora que eles encontraram Jesus, eles largam o peixe e vão seguir Jesus. Eles largaram tudo. Eles largaram todas as coisas. Até aquele encontro, tudo que significava para eles era peixe. Tudo que significava para eles era ganhar, vender, pescar. E depois daquela pescaria sobrenatural, daquele favor maravilhoso de Deus na vida deles, a Bíblia diz que eles deixaram barco, peixe, tudo e seguiram Jesus, porque descobriram a maior riqueza que existe em todo o universo, que é seguir a Ele de todo o coração. Eu não sei se você está entendendo. Vai chegar um momento na sua vida que tudo que você corre atrás já não vai ter o mesmo valor que tinha, porque você vai encontrar algo maior, que é esse valor de estar com Ele, de caminhar com Ele, de seguir com Ele. Valor esse que o jovem rico não conseguiu. Quando o Senhor disse para ele: vende tudo o que tem e me segue. A Bíblia diz que ele não seguiu Jesus, porque ele tinha muitas coisas. E ele não percebeu que aquelas muitas coisas dele eram nada diante do Senhor. Mas Pedro, João, Tiago descobriram agora que mais do que peixes, mais do que tudo, o Senhor dos senhores, vale a pena abandonar tudo por Ele e dizer sim para Ele. E sabe o que aconteceu um dia? Pedro falou para ele: Jesus, a gente deixou tudo por Ti. O que vai ser de nós? A gente largou tudo por Ti. E Jesus disse: todo aquele que abandonou pai, mãe, filho, família, bens, tudo, por amor a mim, o Senhor tem uma recompensa no reino eterno, nos céus. Mas aqui na terra, diga comigo, aqui na terra, o Senhor vai lhe restituir 100 vezes mais de tudo aquilo que você largou para seguir ao Senhor. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Sabe o que Ele está dizendo? Ei! Comigo nunca vai ter perda. Comigo nunca vai ter perda. Deixa eu entrar no teu barco. Eu vou fazer um novo começo na tua vida. Eu vou fazer algo novo. Eu vou ressignificar a tua vida. Eu vou ressignificar a tua história. Eu vou ressignificar tudo. E os valores da sua vida vão mudar. E a alegria vai encher o teu coração. E você não vai ter mais nenhuma dificuldade de virar as costas para aquilo que tem muitas vezes tirado o teu sono, tirado tudo que você tem. E você vai entender que aquele que tem tudo nas suas mãos está te chamando. Vem e segue-me. Vem. E eu quero finalizar. 2 coisas
naquele encontro aconteceu. Primeiro, Jesus dizendo: posso entrar no teu barco? E a segunda é: vem. Depois de todo o sucesso que você tem, vem comigo. Depois de toda a bênção que eu te dei, vem comigo. Depois de todo o milagre que você recebeu, vem comigo. Depois daquele milagre que eu passei, que eu fiz acontecer na sua vida, depois daquela pescaria que eu resolvi a sua frustração, vem comigo. E a Bíblia diz que Pedro, João e Tiago abandonaram tudo e seguiram a ele. A pergunta que eu faço nesta noite é: tem alguém aqui disposto a deixar ele entrar no seu barco? E depois que o milagre acontecer, você tem disponibilidade de abrir mão disso e segui-lo? Porque se você tiver essa disposição, se prepare para os melhores tempos da sua vida, porque o Deus dos novos começos está aqui nesse lugar. Quantos recebem? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Vem comigo. Vem comigo. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Nós vamos orar.